Hello everyone, let's dive into English Mastery now. Prepare-se porque depois dessa aula tudo vai mudar, tudo, absolutamente tudo que você entende sobre naturalidade, sobre conversação, sobre fluência, absolutamente tudo vai mudar para você. Eu vou provar que nessa aula, com as dicas que eu vou te dar, você vai conseguir ter um resultado extraordinariamente grande em pouco tempo, com pouco vocabulário que você sabe. Eu sei que é uma promessa um pouco audaciosa, mas hoje eu vou provar para você que com as 3 dicas, se você somar todas essas 3 dicas que eu vou te dar, você vai conseguir o resultado que eu tô te prometendo aqui nesse vídeo. Não é dando spoiler, mas quando a gente chegar na 3ª dica, você vai entender tudo aquilo que eu tô falando aqui no começo desse vídeo. Você vai entender tudo. Mas assista esse vídeo completo, pegue caderno, pegue papel, porque esse vídeo não é um vídeo que você vai passar o seu tempo, é um vídeo que você vai de fato melhorar o seu inglês. Então, anote tudo que você puder desse vídeo e eu quero ser obrigado depois, porque eu vou mudar completamente tudo que você entende de fluência. Vamos começar com o que é fluência. Fluência nada mais é do que falar inglês com fluidez. Provavelmente você conhece alguém que fala inglês fluente e você imagina essa pessoa como, cara, essa pessoa é incrível. Só que a verdade é que essa pessoa, ela só fala inglês com tanta naturalidade, com tanta confiança, que passa essa impressão. Mas na verdade, sabe o que acontece? Essa pessoa não sabe de tudo. Essa pessoa sabe perguntar com muita naturalidade o que ela não sabe e isso faz com que ela pareça muito mais fluente e confiante aos seus olhos. Então a primeira coisa que você vai ter que mudar na sua mente é o que é fluência para você. Fluência nada mais é do que falar com confiança e naturalidade. Sabendo agora o que é fluência, você precisa falar inglês com naturalidade e confiança, certo? Parece simples, mas muitas das vezes a gente não faz o simples, a gente tenta fazer o mais difícil. Provavelmente o que você está tentando fazer para melhorar seu inglês? Você está tentando estudar regras gramaticais, você está tentando estudar palavras novas, saber as frases mais usadas em inglês e de fato, tudo o que você está fazendo funciona. Mas se você não ter o principal, você não vai conseguir nunca a sua fluência em inglês. Então, eu sei que o que eu vou falar é muito polêmico, mas nem todo mundo que é fluente sabe de tudo que você imagina. Talvez você sabe muito mais do que uma pessoa que é fluente, só que o que muda é a forma que ela fala. E hoje eu vou te dar esse tempero que está faltando em você. Vamos começar com a primeira dica. Quem é o maior inimigo da naturalidade? O medo. O maior inimigo da naturalidade quando você fala inglês é quem? A insegurança. Então a gente precisa curar isso, certo? E qual é a melhor forma de você curar o medo e a insegurança? Eu sei que muitos professores já deram a dica para você curar a timidez falando na frente do espelho. Mas, de verdade, eu já segui essa dica, porque eu já fui aluno também e nunca deu certo comigo. E você quer saber o que de fato deu certo? Essa dica que eu vou te dar aqui. Crie um grupo no WhatsApp, adicione seu melhor amigo, sua esposa, sua namorada, seja quem for. Depois, apague essa pessoa do grupo e você vai ficar com um grupo só para você. E o que você vai fazer nesse grupo? Você vai gravar vídeos de você mesmo falando inglês. Sobre sua rotina, sobre seu melhor amigo, sobre características do seu trabalho, você vai falar sobre qualquer coisa, porque o propósito não é o assunto. O propósito é que você conheça a forma que você fala inglês. Porque quando você se grava, você consegue ver suas nuances, você consegue ver as suas dificuldades, as suas falhas, você consegue ver os seus acertos. E com o passar do tempo, de tanto que você vai se gravar, você vai perceber que você não é tão ruim quanto você imagina. E é aí que começa a vir a sua confiança, porque você não vai só se gravar, você vai começar a falar inglês com outras pessoas, você vai, quem sabe, gravar trends pro TikTok, você vai gravar trends pro Story do Instagram, você vai fazer muitas coisas. E quando você percebe, você vai ver que você está falando com confiança, do seu jeito, e principalmente com muita fluidez. Porque eu quero que você entenda que fluência vem de fluidez, não de saber de tudo. Então, se você quer ser fluente, você precisa ter fluidez na sua fala. E para isso, você precisa entender quais são as palavras que você tem dificuldade quando você está gravando para a câmera. Porque de verdade, gente, falar para a câmera não é fácil. Eu prefiro, na verdade, hoje não, mas antigamente eu preferiria falar para 30 pessoas do que para uma câmera. Hoje eu já gosto de falar para a câmera. Porém, para eu pegar esse costume foi muito difícil. Só que foi vendo os meus vídeos que eu comecei a ver quais são os meus cacuetes, quais são as palavras que eu repetia com muita frequência. Eu consegui melhorar a minha comunicação falando para a câmera. Então, se eu consigo fazer isso com inglês, com português, com outras línguas que eu também estudo, você também vai conseguir. E eu tenho muitos alunos que conseguiram esses resultados incríveis e eu tenho certeza que você vai conseguir também. Então, dica número 1, se grave e não faça nada na frente do espelho. Porque você não vai ter um feedback real, você vai se sentir estranho, porque realmente é estranho falar na frente do espelho, e você não vai ter nenhum resultado. Então, grave você mesmo,
Cria um grupo no WhatsApp e você vai ver que você não é tão ruim quanto você imagina, até o momento de você conseguir falar inglês com muita naturalidade. Vamos agora para a dica número 2. A dica número 2 é curtir esse vídeo, se inscrever e ativar o sininho pro próximo vídeo. Essa é a dica, brincadeira, não é essa a dica não, mas pô, dá essa moral pro teacher, vai dar essa moral porque eu fiz esse vídeo com muito carinho, muito tempero. Mas agora é sério, vamos para a dica de número 2. Qual é a melhor forma de você associar a gravação com a dica número 1 com a dica número 2? Você tem que entender uma palavra que ela vai mudar completamente a sua naturalidade, a sua fluência. Entonação. De verdade, eu falo inglês há mais de 12 anos, eu dou aulas há mais de 9 anos, eu já trabalhei em muitas frentes como tradutor há mais de 4 anos e eu nunca estudei entonação. Nunca estudei entonação. Eu fui pegando por osmose, conversando com os meus amigos, conversando com outras pessoas que não são necessariamente meus amigos, mas são colegas de trabalho, que falam inglês fluentemente, ou também em ambientes de trabalho onde eu fui tradutor, ou até mesmo com jogos, ou filmes, séries, e eu fui pegando por osmose isso aí. Só que o que eu quero que você entenda é que eu só fui absorvendo, exercitando a entonação depois que eu usei a entonação do André. Muita gente, quando está aprendendo inglês, quer ter uma entonação americana, mas espera aí, pessoal, não é assim. Quando você está falando inglês, você tem que se sentir confortável. Quando você está falando, tecnicamente, qualquer língua, você precisa se sentir confortável. Então, concorda comigo que quando você está falando inglês, você precisa sentir que você está falando com a sua própria entonação. Então, o que eu quero dizer para você? Qual é a dica que eu quero te dar? Fale inglês, mas fale com a sua entonação, da tua personalidade. Por exemplo, eu já vi diversos alunos meus, eles aprendem a fazer a pergunta How are you? How are you? Olha só como eles falam. How are you? How are you? Não é assim que você fala no português. Você fala, e aí, como você tá? Hey, how are you? Não é muito melhor? Hey, how are you? É assim que você fala. Às vezes não é nem com essa entonação. Mas como você vai descobrir qual é a entonação que você fala? Você vai falar primeiro em português e depois você vai tentar transcrever em inglês. Procurem a tua personalidade, procurem a tua identidade falando inglês. Não tente copiar a entonação de outra pessoa. Não tente copiar a entonação de americano, tenta copiar a sua entonação. Fale em português e fale a mesma frase em inglês, ok? Eu quero trabalhar. I want to work. Percebe que não bate se eu falo How are you? Como você tá? A gente não fala assim no português. Então, como você tá? How are you? Bateu? É isso que eu quero que vocês treinem, ok? Vamos agora para a dica mais importante, a dica de número 3. A dica de número 3 é tecnicamente 3 suportes. I don't know, let me see e let me think. E eu vou dar uns bônus aí depois para vocês. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando você está falando inglês, você precisa soar natural, certo? E você percebe que a palavra I don't know, eu não sei, nem sempre é usado para você falar que não sabe. Por exemplo, se você fala, qual é a cor do sol? Aí você fala, I don't know, eu não sei. Tudo bem, você acabou de usar o I don't know, eu não sei, como uma resposta para você não responder o que foi perguntado. Mas o que eu vou te ensinar é um outro tipo de I don't know. Quando alguém fala I don't know, na maioria das vezes, sabe exatamente o que vai responder. Sabia disso? Por exemplo, eu vou perguntar o que você vai fazer no final de semana. What do you plan to do this weekend? I don't know. I think I'm going to visit my friend. Percebe que eu falei, eu não sei. Eu acho que eu vou visitar meu amigo. Olha só que engraçado. Eu falei I don't know, mas eu sabia exatamente o que eu ia responder. Isso se chama naturalidade. É assim que a gente faz no português. Exemplo, o que você planeja fazer no final de semana? Eu não sei. Eu acho que eu vou visitar meu amigo. Percebe que eu falei I don't know, eu não sei, mas eu sabia exatamente o que eu vou fazer. Você entende que a proposta não é você responder de uma forma redondinha, de uma forma quadradinha. Quando você responde de uma forma redondinha, você não soa natural. Por exemplo, what is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? I like black. Ou my favorite color is black. Você percebe que isso soa muito robotizado. Isso não é natural. E por mais que você entenda e fale, você não vai soar natural. Você precisa usar o pouco vocabulário que você tem para soar natural, para falar com confiança, porque dessa forma você vai conseguir aprender outras palavras e vai soar confiante da mesma forma. Então, o que eu recomendo você fazer? Coloca suportes para te ajudar a pensar na resposta, mas acima de tudo, para você soar com naturalidade. Então, olha só, eu vou perguntar para você, melhor, vamos supor que você me pergunte, What is your favorite color, teacher? Eu vou responder,
Let me see. I think my favorite color is black because I love to wear black when I want to hang out with my wife. Percebe que eu pedi um let me see para pedir um tempo para você, mas ao mesmo tempo eu já sabia exatamente o que eu ia responder. Por que eu falo let me see ou let me know? Para soar natural. Porque se você pergunta a minha cor favorita, eu falo, eu gosto de preto. Acabou o assunto aí. Mas se eu falo que I like to wear black at night because I want to hang out with my wife, cara, você já acrescenta. Você já fala de outro assunto envolvendo esposa, envolvendo lugares que você veste preto, você compartilha de uma boa comunicação com a pessoa participa da tua conversa. Se você fala I like black, acabou o assunto ali. Então, por esse motivo que soar natural vai te fazer ter amigos também. Vai te fazer criar laços de amizade. Então, aprenda essas 3 frases, mas eu falei também que eu ia dar um bônus, certo? Então, o bônus que eu vou te dar é o seguinte. Use também o and then. And then significa e então. E é uma forma de você soar natural enquanto você faz sequências de frases. Por exemplo, eu vou até falar para você uma frase que você já vai estar familiar, tá bom? Mesmo você que está começando, eu tenho certeza que é uma frase simples. Eu quero trabalhar e então eu vou almoçar. I want to work and then I will have lunch. Percebe que soou de uma certa forma robotizada, mas é para você entender a minha frase. Então vocês percebem que não é questão de responder exatamente o que foi perguntado, é como você vai responder, a forma natural que você vai falar. Então a terceira dica é: procure palavras curtas, suportes que te ajudem a fazer isso. Se você tem interesse em ter esses suportes, eu tenho muitos suportes para te ensinar como esse. Se você quer uma aula só de suporte, então comenta aqui embaixo #assistir até o final. Se eu ver 10 comentários de pessoas falando #assistir até o final, eu faço um vídeo só de suporte, porque eu falei para vocês 3. Mas se vocês terem conhecimento de pelo menos 10, vocês vão ficar irreconhecíveis, vocês vão ter uma naturalidade muito grande. Só que eu preciso de um vídeo especial para falar deles para vocês, ok? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu quero o seu comentário aqui embaixo, curta e comenta nesse vídeo, se inscreva para não perder o próximo e, como sempre, é um enorme prazer estar aqui com você. Não se esqueça, eu não vou descansar até você ficar fluente. Thank you very much.